Gênesis 26, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: e partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Eu quero que a igreja repita comigo: a bênção está em mim. Agora eu quero carinhosamente que você repita isso para o seu vizinho: a bênção está sobre você. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, que não seja eu, Samuel, pregando, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando através da minha boca, em nome de Jesus, amém. Você que pode, ocupe seu assento glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, o início do capítulo 26 de Gênesis nos traz uma chamada muito importante que influencia 100% na história que nós lemos aqui. O versículo 1 diz: e havia fome na terra. E o interessante é que a Bíblia é bem específica, dizendo que não é qualquer fome, porque posteriormente diz: além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Então esta fome não é uma fome que já houve antigamente, é uma fome maior do que a última que houvera. E olha o que a Bíblia diz: por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Ó versículo 2: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habitas na terra que eu te disser. Meu Deus! O Egito, em esta altura, era o maior centro comercial da terra. O Egito era caracterizado como uma nação à frente do seu tempo. E isso não me diz somente a Bíblia, mas a história vai nos ensinar que o Egito, há muitos e muitos anos atrás, já estava à frente do seu tempo. À frente em ciência, à frente em conhecimento, à frente em matemática, à frente em arquitetura. O Egito era referência mundial. Todavia, Deus fala para Isaque: Isaque, tu não irás para o Egito, mas tu vais para a terra que eu te mandar. Meu Deus! É interessante porque Gerar também está sofrendo danos da crise. Egito era uma das únicas nações que até então a crise, a fome não alcançava ou não deturbava a realidade do Egito. Mas Deus manda para Isaque não ir para o Egito, ir para Gerar. Por que para Gerar? Há um conhecimento profundo por trás dessa história, porque alguns capítulos anteriores, Gerar é a terra que Abraão fez aliança. Se você gosta de Bíblia e quer acompanhar Gênesis capítulo 21, versículo 25, olha o que diz a palavra do Senhor: Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Versículo 27: e tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Versículo 30: e disse: tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei nesse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. E o versículo 34: e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Abraão peregrinou em terra de filisteu, e nessa terra Abraão foi próspero e Abraão fez alianças. Repita comigo: Abraão foi próspero e fez alianças. Abraão enriqueceu na terra dos filisteus. Isaque, pelo menos por agora, acha algum sentido na ordenança de Deus. Por quê? O Egito é referência financeira,
é referência em sustento. Mas se Deus está me mandando para uma terra que meu pai fez aliança, eu vou colher os frutos da aliança de meu pai. Aleluia. E não somente a terra tem aliança, mas o nome de Isaac carrega aliança. Gênesis 17, 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaac, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, isto é, para sempre, para a sua descendência depois dele. Isaac adentra uma terra da aliança do pai. Isaac tem aliança do Deus Pai, mas Isaac não tem total confiança. E falando-se acerca de pai, Isaac comete o mesmo erro que o seu pai cometeu. Repito, Isaac cometeu o mesmo erro que o seu pai cometeu. Abraão, quando foi para o Egito, ele conclamou que a sua esposa Sara não era sua esposa, era sua irmã. Deus muito se enfureceu com isso. Isaac fez a mesma coisa, com medo, temendo que matassem ele por causa da cobiça de sua esposa. Isaac diz que Rebeca não é sua esposa, mas é sua irmã. Pois bem, Isaac começa a viver uma vida de falsidade na terra de Gerar, meu Deus, se comportando como irmão de Rebeca. Mas os filisteus, muito atentos em suas condutas, isso é no versículo 7 ao 10, você pode perceber isso. Eles, atentos em sua conduta, encontraram, olha que interessante, a Bíblia não diz que Isaac estava coabitando com Rebeca. A Bíblia diz que os filisteus apenas viram Isaac brincando com Rebeca, e denunciou que era esposa. Ele denunciou que não era irmã, era esposa. Então os filisteus levaram um recado até Abimeleque, rei da nação. Eles disseram: Abimeleque, olha, Isaac não é irmão de Rebeca, Isaac é marido de Rebeca. Então olha o que acontece. Abimeleque, ele proclama um decreto sobre a nação. Gênesis 26, 11. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Abimeleque fica assustado, por quê? Por pouco eles não atraem maldição para o seu povo. Por quê? Uma vez que eles coabitassem ou tentassem ficar com Rebeca, eles iriam atrair maldição para a sua nação. Por quê? Possuiriam uma mulher que já tem marido. Então Abimeleque declara uma ordem de proteção para Isaac, dizendo: qualquer um que tocar em Isaac ou em Rebeca, certamente morrerá. Agora, o que eu acho interessante é que o decreto é proteção. No versículo 12, que é o tema dessa campanha, diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Sabe o que eu acho interessante? Mateus capítulo 13, versículo 8 diz: uns colhem 30, outros colhem 60 e outros colhem 100. Perceba, vou repetir mais uma vez: uns colhem 30, outros colhem 60 e outros colhem 100. Isaac colheu 100. O mandamento de Jesus é 30, 60 e 100. Alguém pode perguntar: Samuel, por que o multiplicativo não continuou? Por que não o denominador 3 continuou? 30, 60 e 90. Por que essa conta é 30, 60 e 100? Primeiro, porque Deus não faz nada pela metade. Deus trabalha com obras completas. Deus não faz nada pela metade. Deus faz obras completas. Eu não sei se alguém tem mão para levantar para receber isso, mas quando Deus te colocar em uma terra, Ele te coloca para fazer a obra completa. E se isso for um ânimo para a sua vida, eu vou declarar como atalaia de Deus: as obras do Senhor não acabaram sobre a sua vida. O 100% da obra será realizado para a glória do nome do Senhor. Segundo, por quê? Alguns colhem 30, outros colhem 100, mas Isaac, que é abençoado, colhe
Não, alguns colhem 30, outros 60, mas Isaac, que é abençoado por Deus, colhe 100. Por quê? Na verdade, ele colheu 90, pastor Alberto. Sabe por quê? 10 é o dízimo. Alguém não entendeu, por isso não deu glória. Deus só dá a totalidade se você entrega o que é direito de Deus. Você nunca vai viver a totalidade da bênção de Deus na sua vida se você não se manter fiel a Deus. Isaac colheu 100 medidas porque o seu dízimo estava preparado para Deus. Eu quero passar um recado do céu para a sua vida. Se você não entrega para Deus aquilo que é de direito, Deus nunca vai cumprir a obra por completo na sua vida, porque Deus trabalha com fidelidade, aquele que entrega com fidelidade, mas só os fiéis. Eu quero que você levante a sua mão e receba essa palavra profética, porque ainda esse ano as 100 medidas vão chegar na tua casa, em nome de Jesus Cristo. Agora, Isaac colhe 100 medidas. Por quê? Ele separa o dízimo. Alguns colhem 30, outros colhem 60. Isaac colhe 100. E a colheita de Isaac causa um alvoroço na terra dos filisteus. Versículo 14: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Invejaram porque é um estrangeiro prosperando mais do que os nativos. É um estrangeiro prosperando mais do que os nativos. Mas o que é interessante é que eles não podem fazer nada, porque no versículo 11 a lei foi: quem tocar morre. Então eles só invejam, porque não pode matar Isaac, não pode matar Rebeca, porque Abimeleque já disse: quem encostar morre. Essa é a lei, mas ele está prosperando e ninguém consegue parar a prosperidade de Isaac. A morte não é viável, porque quem tocar morre, quem tocar morre, quem tocar morre. Então como é que vão parar Isaac? Já que não pode tocar em Isaac, eles tocam nas coisas de Isaac. Sabe o que Deus me lembra? Jó. Qual a primeira coisa que o diabo faz com Jó? Quando Deus dá a permissão de mexer em algumas coisas, o diabo tira todo o gado. E nós sabemos que isso tem uma profundidade bíblica. Sabe por quê? Porque o gado carregava os animais. Esses animais eram para sacrifício de Jó. Ou seja, a primeira coisa que o diabo quer fazer na sua vida é tirar a sua adoração. A primeira coisa que o diabo quer fazer na sua vida é tirar a sua adoração. É por isso que ele é o devorador. Ele vai devorar tudo que te leva à adoração. Eles querem tocar nas coisas de Isaac. Versículo 15: e todos os poços que os servos de seu pai, no caso Abraão, tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra, muito provavelmente, porque a nação tinha aliança com Abraão. Isaac era, você que nasceu na aliança, Isaac estava desfrutando da herança que o pai deixou naquela terra. Os poços, o que os filisteus fizeram? Já que a gente não pode tocar em Isaac, a gente toca nas coisas de Isaac. Começaram a enterrar com entulhos os poços de Isaac. Começaram a fechar os poços de Isaac. Isaac prosperou de tal forma que não somente os filisteus invejaram, mas até o próprio Abimeleque, rei da terra. Olha o que diz o versículo 16: diz também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Olha que interessante. Primeiro, Isaac sofre algo que o pai sofreu também, porque quando Abraão morre, eles já enterram alguns poços. Quando Isaac vem e prospera, eles enterram outros poços. Mas a prosperidade que Isaac ajuntou para si era tão grande que Isaac é convidado a se retirar. Isaac é convidado a se retirar. O rei Abimeleque bate na porta de Isaac e diz assim: Isaac, você está convidado a sair desse lugar, porque em terra estrangeira tu és mais poderoso do que nós. Então aqui você não é mais bem-vindo. A aliança que temos com seu pai foi junto com ele, foi no caixão.
nós não queremos você aqui, tu não és bem-vindo aqui. E eles sentiam que o que era para eles estava sendo ensinado a Isaac. O que Isaac faz? Isaac acata, Isaac obedece, porque quem mandou ele para aquele lugar não foi Abimeleque, foi Deus. Se Deus mandou ele para aquele lugar, ele está na direção de Deus. Ou se Deus já prevendo uma nova alternativa de Isaac desfrutar do que o seu pai, que de herança, quer os poços, soterrar os poços. Aí Isaac diz: se no topo eu não sou bem-vindo, eu vou descer e vou para o vale. Meu Deus! Se no topo do reino eu não sou bem-vindo, eu desço para o vale. Isaac não deixa de desobedecer, não deixa de obedecer. Por quê? Deus diz: Isaac, você não vai para o Egito. Mas agora Isaac tem desculpa para ir para o Egito. Por quê? Estão me expulsando daqui. Creio eu que Isaac teria argumentos para essa declaração. Por quê? Deus me mandou para Gerar. O rei me expulsa de Gerar. O caminho está aberto. Eu vou para o Egito, colho o que é necessário e prospero naquela terra. Só que Isaac, que foi nascido em aliança, ele permanece com a aliança com obediência. Meu Deus! Isaac, ele foi expulso. Por que não ir para o Egito agora? Isaac prefere ir para o vale de Gerar, na obediência, do que subir para o Egito em desobediência. Isaac prefere descer em concordância com Deus do que subir, choramingando, dizendo: a vida não me deu oportunidades. Isaac fez o seu acampamento no vale. O vale na Bíblia, que é sinônimo de sofrimento, isolamento, solidão, falta de provisão. Só que sabe o que eu acho interessante? Da rejeição, Isaac encontrou a oportunidade. Vou repetir: da rejeição, Isaac encontrou a oportunidade. Por quê? O que Isaac estava fazendo? Utilizando os poços. Eles expulsam ele de Gerar. Para onde Isaac vai? Para o vale, lugar mais propício para cavar poço. Por quê? Quanto mais fundo, mais fácil achar poço. Mal eles sabiam que eles estavam destinando para o Isaac, para o lugar certo, na hora certa, de colher aquilo que era certo. Eu quero jogar uma palavra profética só para quem acredita. Enquanto o inimigo acha que está impedindo o seu caminho, ele está te colocando exatamente na rota que Deus designou para a sua vida. Judas, quando veio de Jesus, ele acha, não somente ele, mas os doutores da lei acham que estão acabando com o ministério de Jesus. Quando Jesus é crucificado, o diabo acha que está acabando com o projeto de salvação. Mas ele, diabo, para sua derrota, o plano que você armou contra Jesus está colocando ele exatamente aonde ele precisava estar. Amã achava que preparou uma cilada para Mordecai morrer, mas a forca que Amã preparou foi para ele mesmo. Posso te dizer uma coisa: as coisas que aconteceram na sua vida não foram para te atrasar, foram para te colocar na rota que Deus colocou na sua vida. Eu não vim pregar mensagem de autoajuda, eu vim te despertar para a realidade. A vida é difícil, a vida é dura. O pregador diz em Eclesiastes que a vida debaixo do sol é dura, é cansativa, mas Deus tem rota para você nessa noite. Deus tem rota para você nessa noite. Isaac chega no ambiente mais fácil de cavar poço, no vale. Isaac começa a cavar. Isaac choramingou que foi rejeitado? Não. Isaac questionou a Deus porque foi rejeitado? Não. Isaac questionou: eu não tenho oportunidade, então o ministério não cresce? Não. Isaac questionou: eu não estou participando do grupo, então não tenho chances? Não. Isaac pegou a sua pá e começou a cavar tudo de novo. Sabe por quê? A cada dia você tem uma nova oportunidade de fazer melhor. Ei, irmão, levanta essa cabeça. Tu és escolhido de Deus. Pega essa pá, arregaça as mangas e começa a cavar, filho. Irmão, estou farto de pessoas cristãs se vitimizando. Eu estou farto de pessoas dizendo que não tem oportunidade de vida. Eu estou farto de pessoas dizendo: justo na minha vez eu não consigo, justo na minha vez a porta se fecha, justo na minha vez eu sou mandado embora, justo na minha vez eu sou rejeitado. Ei, pega a pá e começa a
importou que soterrar os poços. Ele diz: eu faço outro poço, eu acho outro poço. Mas desistir não é uma opção. É por isso que Paulo escreveu em Romanos 8, o que? 28, em Cristo somos mais do que vencedores. Irmão, tu és filho de Cristo. Chega desse complexo de inferioridade, pega a pá e começa a cavar em nome de Jesus. Isaac começa a cavar poço. Da rejeição, ele encontrou a oportunidade. Por quê? Agora ele encontra poço e longe dos filisteus. Ele começa a cavar e ele acha o poço. Por quê? Vale é lugar baixo, propício para achar poço. E até então, não tem notícia que tinha poço no vale. Então olha que interessante. Quem tem a bênção de Deus tem visão. Por quê? Todos os filisteus são pertencentes àquela terra. Não deixou de ser Gerar, era o vale, mas era Gerar. Mas ninguém cavou poço lá. Um lugar óbvio para cavar. Por quê? Não tinha visão, não tinha a bênção de Deus. Quando você está com a bênção de Deus, na obediência de Deus, Deus te dá uma visão para além dos seus inimigos. A terra é de filisteu, o lugar é propício para poço, mas até então ninguém chegou lá para cavar poço. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te colocando em terras estratégicas para você achar a provisão necessária para a sua vida. Ei, quando o pastor Chiquinho orou por microempreendedores ou empreendedores aqui, o meu coração muito se alegrou. Sabe por quê? Deus está gritando na minha alma: eu estou dando estratégias para novos comércios, novas ideias, novos projetos, coisas que nunca ninguém pensou, coisas que ninguém nunca projetou. É o que Deus tem para a sua vida. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Irmão, Deus tem coisa maior para a sua vida. Deus tem projetos para ser expandidos sobre a sua vida. E Isaac cava e acha. Por quê? Quem busca, acha. Quem bate a porta se abre. Quem pede, recebe. Essa é a lei do Evangelho. Tem que buscar, tem que procurar. Não adianta chegar no culto como esse, sentar no banco aí de maneira, coisa linda, gosto, amo essa igreja, e cruzar os olhos e dizer: Deus, faz alguma coisa. Levanta, irmão, toma uma atitude, faz alguma coisa da vida, pelo amor de Deus, pede a direção de Deus e vai para cima. Amém? Glória a Deus. Isaac acha o primeiro poço e ele nomeia Ezequiel. Por quê? Os filisteus estavam rondando Isaac, dizendo: só por desencargo de consciência ele vai no vale, lugar de sofrimento, lugar de solidão, mas vamos vigiar ele. A notícia chegou que Isaac achou poço no vale. O que eles fazem? Eles tomam um poço, dizendo: Isaac, esse poço já é nosso. Ué, mas se era de vocês, por que não cavaram antes? A terra é deles. Eles disseram: então o poço é nosso. A terra é nossa, o poço é nosso. Você cavou para nada, é nosso. Isaac nomeia como Ezequiel esse poço. Isaac diz: tudo bem, esse poço de vocês, vou continuar cavando. Olha que interessante. Isaac não desiste. Ele foi para o lugar, foi próximo, expulsado, foi para o vale, conseguiu a prosperidade, tomaram a prosperidade dele. E o que ele fez? Arregaçou as mangas, vamos cavar de novo. Irmão, a vida para todos nós é igual. Todo mundo tem problema. Irmão, quero ser realista com vocês hoje. Todos nós temos problemas, do mais rico até o mais pobre, seja qual for a raça, seja qual for a estatura, seja qual for o peso, seja qual for a localização geográfica. Todos nós temos gigantes para serem derrotados. Todos nós temos lutas para serem travadas. Agora, você vai ficar choramingando porque tomaram a sua oportunidade, ou vai a busca do que é seu? Lembra de Caleb? Eu amo a história de Caleb, porque ele disse: não, Josué, eu tenho que ir atrás do que é meu por direito. Não importa a minha idade, não importa onde eu cheguei, não importa o que já conquistamos, aquilo é destinado para mim. Não importa a minha velhice, não importa a minha condição física. Se é meu, eu vou atrás. Ei, irmão, o que é seu está guardado, você precisa ir atrás. O que é seu está guardado, você precisa ir atrás. Isaac cava de novo. Vamos lá, tomar meu bolso de novo. Mas eu vou caçar de novo. Eu vou cavar de novo. E ele acha outro poço. Mas os filisteus tomam de novo.
De novo, eles tomam o poço. E Isaac nomeia como Sitna. Também porque tomaram o poço de novo. Tomaram lá em cima em Gerar. Desci para o vale, tomaram uma vez, tomaram outra. Até minha herança. Foi meu pai que fez o poço. Eu não tenho direito. O que Isaac faz? Continua cavando. Continue a cavar, irmão. Não larga a pá não. Não deixa esfriar não, irmão. Se sentar, se for para sobre água fresca, você vai ficar mal acostumado. Não larga o cajado, não larga a pá, não larga a espada, não larga o ministério, não larga a fé, porque você tem muito mais para descobrir com Deus. Isaac cava de novo, irmão. O cara persistente. Por quê? Por que ele é persistente? Porque ele quer prosperar? Não necessariamente. Ele é persistente porque ele está na rota de Deus. O pregador Billy Graham disse uma vez: o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Isaac não persistiu porque ele queria recursos. Ele queria recursos, mas ele não persistiu por causa disso. Ele não persistiu porque queria ser próspero. Ele queria ser próspero, mas não foi por causa disso. Isaac persistiu porque ele estava na rota que Deus escreveu para ele. Posso dizer uma coisa: se você está no lugar que Deus te plantou, se você está na igreja que Deus te plantou, se você está na cidade linda de Tietê que Deus te plantou, é nesse lugar que você precisa persistir. Irmão, chega desse negócio de procurar perambular por lugar, perambular por igreja, perambular sobre casa. Se Deus te plantou no lugar, persiste, porque esse é o lugar da bênção. Isaac cava mais uma vez no vale. Só que dessa vez os filisteus desistiram. Os filisteus tomaram lá no topo de Gerar. Os filisteus tomaram o poço de Eseque. Os filisteus tomaram o poço de Sitna. Mas agora esse poço, eles se mancaram e entenderam: peraí, lá em cima em Gerar, ele achava poço. No vale, ele acha poço. Na rejeição, ele prospera. Então, peraí, o problema não é a terra, é quem está cavando. O que está sendo abençoado não é a terra, mas quem está cavando a terra. Os filisteus desistem de tomar o poço de Isaac. E Isaac nomeia Reobote. Nós lemos isso no início dessa mensagem. Por que ele chama de Reobote? Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Ei, Isaac não precisou ir para o Egito para buscar recursos. Foi no vale que ele achou os recursos. Ei, posso liberar a palavra profética para você? No meio tempo de crise, em tempos de taxação, em tempos de falta de emprego, em tempos de falta de oportunidade social, que Deus está se levantando e dizendo: a bênção não está no país, a bênção não está na terra, a bênção não está na cidade, a bênção está em você, filho. Reobote, Deus nos alargou em terra estrangeira. Isaac se contorce e quer saber por quê. Eu cavo em cima, eu acho poço. Eu cavo embaixo, eu acho poço. Eu sou rejeitado, mas eu acho poço. Eu sou roubado, mas eu acho poço. E eu continuo sendo abençoado aonde quer que eu vou. Sabe onde Isaac vai? Aonde foi feita a promessa para o seu pai. Isaac sobe para Berseba, lugar onde Abraão foi abençoado com seus primeiros posses. Isaac quer buscar a resposta: por que eu sou abençoado desse jeito? Versículo 26, parte A e parte B, olha o que diz: e Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E olha que interessante, no versículo 23, eu até li o versículo errado, é o 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: olha a resposta de Deus para Isaac, porque ele era abençoado: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Versículo 25: então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda,
E os servos de Isaac cavaram ali outro poço. Meu Deus! Isaac só para Berseba dizendo: Deus, eu vim oferecer um sacrifício. Eu quero entender o porquê que eu sou abençoado. Porque no topo eu sou abençoado, no vale eu sou abençoado, na rejeição eu sou abençoado, no roubo eu sou abençoado. Que negócio é esse? Aí Deus diz: eu abençoar-te-ei. Percebe que Deus não falou eu abençoei a terra? Deus disse: eu abençoei você, Isaac. Eu não abençoei os filisteus, eu abençoei você, Isaac. Eu não abençoei Gerar, eu abençoei você, Isaac. Eu não abençoei o Egito, eu abençoei você, Isaac. Deus toma minha boca para dizer para alguém: não é o cenário, não é a localização geográfica, não é o bairro, não é a cidade, é quem está na cidade, aonde pisar a planta dos teus pés, abençoado será. Eu sinto que Deus está cavando poços para alguém nessa noite. Deus está localizando você no lugar de poços, e tu serás abençoado por causa da tua presença naquele lugar. Escute, a bênção não está no lugar, a bênção está em Isaac. E até os filisteus perceberam isso antes de Isaac. Porque Isaac foi a Berseba, entendeu o que estava acontecendo. Os filisteus, quando apareceu o terceiro poço, disseram: peraí, não é a terra. Se lá em cima ele é abençoado, se embaixo ele é abençoado, dependendo da circunstância ele é abençoado, peraí, não é a nossa terra, é quem está cuidando da terra. Meu Deus! Não é quem é o dono da terra, mas quem está presente na terra. Ei, a bênção não está na nação que você pisa, a bênção está dentro de você. Aleluia! Vai andar para frente, vai prosperar, não porque alguém fez algo, alguém te apadrinhou, não, é porque Deus te colocou no negócio, e a bênção está sobre você, meu filho. Isaac entendeu que os filisteus pararam de perseguir ele, de roubar ele, porque viram que não era a região, mas é quem coloca a mão. Meu Deus! Irmão, não é a região, é quem coloca a mão. Aleluia! Eu quero te dizer algo para encorajar a tua vida nesta noite. A bênção do Senhor está sobre ti. A bênção do Senhor está sobre ti. E a bênção do Senhor é tão grande que olha o que acontece no versículo 28. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos uma aliança contigo. Você percebe que as pessoas que estavam tentando parar a bênção de Isaac voltaram para prestar contas. Sabe por quê? A bênção não está na terra, a bênção está em Isaac. Ei, posso dizer uma coisa: até os teus inimigos vão voltar para te pedir perdão. Sabe por quê? A bênção não está no lugar, a bênção está em você. Ei, eu quero profetizar: tem pessoas que te magoaram, tem pessoas que te frustraram, tem pessoas que te abandonaram, tem pessoas que entristeceram o seu coração, mas porque a bênção está dentro de você, vai haver prestação de contas, vai ter acerto de contas. Olha que interessante, outrora a aliança de Abraão com Abimeleque foi desprezada. Agora que viram que a bênção está em Isaac, façamos uma aliança. Isaac, façamos uma aliança. Meu Deus! Por quê? Eu percebi que o Senhor é contigo como era com teu pai. Irmão, o filisteu é tão sujo, Thiago, que quando Abraão morre, ele soterra um poço de Abraão. Isaac vai atrás do que é direito dele, eles roubam e soterram de novo. Mas aí quando percebe que a bênção está em Isaac, queremos fazer uma aliança. Ei, Isaac, vamos fazer um juramento? Eu não atrapalho você e você não me atrapalha. É igual Jefté, lembra a história de Jefté? Jefté estava na família do chefe da tribo, mas porque era filho de meretriz, os irmãos disseram: peraí, Jefté é uma ameaça, Jefté, estás convidado a se retirar. Meu Deus! Por quê? Jefté tinha potencial. A Bíblia diz que Jefté era um homem valoroso, homem de guerra, ou seja, homem valente. Possivelmente poderia assumir o lugar do pai, mas como era filho de meretriz e ameaça, os irmãos disseram: Jefté, pode ir embora. Mas quando a bomba estoura na tribo,
Quem que eles vão buscar? Ô Jefité, lembra de mim, Jefité? Estamos precisando de ajuda. Sabe por quê? A bênção não estava na tribo, a bênção estava em Jefité. Eu quero pedir para você, por gentileza, coloque-se sobre os seus pés. Eu quero fazer uma oração profética pela sua vida, porque eu creio que esse culto é um culto profético. Eu sei que por muitas vezes alguém pode ter soterrado os teus sonhos, alguém pode ter enterrado os teus sonhos, alguém pode ter enterrado os teus projetos, alguém pode ter enterrado o teu ministério, mas se você está na rota de Deus, a bênção não está no poço, a bênção está em quem cava o poço. Eu quero te encorajar nesta noite a sair desse culto. Amanhã você vai acordar cedo, tomar aquele banho gelado, gelado não, porque está frio, né, pastor? Está frio, né? Tomar aquele banho quente para despertar, fazer aquele pão com manteiga que todo brasileiro gosta, aquele café coado, pretinho, vai levantar, colocar aquela roupa de trabalho e dizer: hoje eu vou cavar poço, porque a bênção não está no meu trabalho, a bênção está em mim que vou trabalhar. Eu vou atrás dos meus negócios da minha empresa, porque a bênção não está na minha empresa, a bênção está no empresário aqui, filho. Eu sou escolhido, eu sou chamado, e eu estou no centro da vontade de Deus. Então eu vou arregaçar as mangas e vou começar a cavar. Não importa se alguém disser: ei, está gastando seu tempo, está perdendo seu tempo. Eu estou na roda de Deus, eu vou levar de cabeça, eu vou continuar cavando até achar. Eu quero que você abra o seu coração agora, porque eu quero orar profeticamente sobre a sua vida, não somente para essa semana, mas para esse ano. Nós estamos na metade do ano, e talvez esse meio ano que você viveu foi talvez a pior metade de ano que você viveu na sua história. As portas não se abrem, as oportunidades de emprego não aparecem, os negócios diminuíram, o seu lazer diminuiu, a sua despensa ficou mais vazia. Mas eu vim pregar a palavra para alguém. Que Deus me deu, que a bênção está sobre você, e você não está permitido de aceitar a situação que você está, porque se você está na rota de Deus, é Deus que vai te abençoar. Se você está na rota de Deus, é Deus que vai abrir as portas. Se você decidiu até agora andar por seus pés, aí você vai viver aquilo que você decidiu. Mas se você decidiu andar na rota de Deus, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Abra o seu coração, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por uma vida aqui nessa noite, Senhor, que foi desenganado, que foi traído, Senhor, que aproveitaram de sua presença, aproveitaram de seu poder aquisitivo, aproveitaram de suas influências, Senhor, e só tomaram, só enterraram, só rejeitaram, só expulsaram, Senhor. Mas nessa noite eu profetizo que as portas dos céus estão abertas sobre o teu povo para abençoar. Senhor, eu oro, Senhor, para que o teu cetro de ouro se estenda sobre o teu povo, para que o teu povo tenha um lugar de petição. E nós pedimos nessa noite, Senhor, abra as portas do céu, abra as portas da oportunidade, Senhor. Nos dê força para cavar, nos dê força para procurar e para resistir às tentações dos filisteus, porque, Senhor, nessa noite nós entramos na sua rota, nós entramos no teu caminho, nós estamos no centro da tua vontade. Então, Senhor, abre as portas em nome de Jesus.